É até difícil saber o que ele quer, né? Se ele de fato quer É, sair, se ele quer ficar, se ele vai tentar usar. Por exemplo, se ele assinar hoje foi dada informação, acho que foi a TNT que trouxe, né? Que o Palmeiras já assinou para ele com um pré-contrato. Se ele assinar o pré-contrato, que ele já agora é que vou sair, acabou, tchau, né? Se ele relutar em assinar, tipo, não, espera um pouco, é porque ele pode pensar em que pode mudar o cenário no Flamengo e continuar, ou que é mais provável do que ficar no Flamengo, que seria uma outra proposta melhor que a do Palmeiras, né? Tipo, vai que eu entro, jogo bem e surge uma coisa melhor, né? Enfim, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele de fato já tem essa proposta nas mãos de pré-contrato, ele pode definir a vida dele imediatamente, se ele assim quiser, pensando em 2025. E também pode fazer o seguinte: assinar o pré-contrato e não botar para ninguém. Fica entre ele e o Palmeiras, se isso não vazar, ele vai jogando com o pré-contrato assinado para não criar um atrito maior com o torcedor do Flamengo. Ele entra, joga quando tiver que jogar, e depois ele segue o caminho dele. Sempre lembrando que ele depende ainda de ser absolvido, né? Naquela questão lá de não ter feito exame e tal, do doping e tudo mais. Então, essa questão. A história do Dudu, né? Eu estava conversando mais cedo com o Arnaldo lá na TV Cultura. O que se passou? Hoje de manhã eu fui apurar com mais detalhes. O que eu fiquei sabendo foi o Marcos Braz conversando com o Anderson Barros. É sempre bom lembrar, para quem não sabe, que o Anderson Barros foi do Flamengo, foi do Botafogo, trabalhou nesses clubes antes do Palmeiras. Então ele é do Rio, ele trabalhou no Rio, ele conhece o Marcos Braz de muito tempo. E essas pessoas conversam, né? Às vezes o torcedor não entende porque as pessoas conversam. O cara trabalha no outro clube, mas não é inimigo. Eles conversam informalmente, conversam sobre situações diversas. E aí eles conversando, no meio do papo surgiu a situação, vem cá, o Gabriel. Aí para o Flamengo, o que acontece? Qualquer dinheiro que o Palmeiras dê não vai ser um montante grande o bastante para, por exemplo, contratar outro jogador. Porque o Gabriel hoje ele não tem valor de mercado. O valor é pequeno, porque o contrato está acabando. Então ninguém é lucro de pagar uma fortuna. Pagaria pouco dinheiro ao Flamengo. Então não é muito interessante. Aí o Flamengo vai e fala: tá bom, manda um jogador. E de repente a gente resolve isso. E aí alguns nomes foram citados, entre eles Dudu. E o nome do Dudu acabou vazando, tudo ganhou um certo vulto, mas assim, a possibilidade ela é muito remota, por uma série de razões. Primeiro, que para o Flamengo não é um bom negócio. Aí alguém vai dizer: pô, Mauro, tá maluco? O Dudu não joga bola? Joga pra cacete. Mas o Dudu teve uma lesão grave. O Dudu tem um contrato até o final do ano que vem. Ele é o mais bem pago atleta do futebol brasileiro. Se não for mais bem pago, é um doce, né? Ele certamente está entre os 2 ou 3 ali, se é que alguém ganha mais do que ele. Ele fez um contrato excepcional na última renovação com o Palmeiras. Muito justo até, porque ele é um jogador fundamental nessa transformação que o clube passou no seu futebol de 2015 para cá. Para mim, ele é o mais importante jogador do Palmeiras. Não sei o que vocês pensam. Para mim, ele foi o mais importante. Todos eles, nesse período. Ele foi o divisor de águas. A chegada dele foi muito impactante. E ele sempre deu retorno técnico. Só que ele vai fazer 33 anos em janeiro. Vem de uma lesão grave. E custa muito caro. É evidente que ele não vai querer ficar no Flamengo por um ano. Ele vai querer um contrato de que ele tem já 1 ano e meio. Com uma cláusula de renovação automática se no ano que vem fizer 50% dos jogos pelo Palmeiras. Ou seja, para ele ir para o Flamengo e ser vantajoso do ponto de vista contratual, teria que ser um contrato de 3 anos, alguma coisa assim. E aí você vai fazer um contrato com um cara até os 36, já tem o Bruno Henrique nessa situação. Mas o Bruno Henrique tem história do Flamengo, né? É diferente, o Dudu estaria chegando. Seria titular no Flamengo hoje? Não, não seria. Teria que brigar a posição. Brigar a posição. Hoje o Dudu teria que brigar a posição com o Luiz Araújo. Porque ele vai fazer o trabalho do Luiz Araújo, voltar, recompor, marcar. Então, assim, por mais que o Dudu seja um grande jogador, nesse momento seria uma relação custo-benefício ruim. Muito provavelmente, a não ser que ele chegasse lá e revivesse seus melhores momentos, jogasse para cacete. Não dá para arriscar. Então, não tem muito sentido para o Flamengo essa negociação. Se fosse um outro jogador e tal, poderia ser, mas no caso específico não. Então, o que acontece? Esse negócio não vai sair, provavelmente, não deve avançar, e a tendência é o Gabriel ficar no Flamengo até o final do ano. Tanto que já vai ser relacionado quinta-feira, justamente por isso. Ou seja, eles tiraram para ver se rolava alguma coisa. Não rolou, nem com o Palmeiras, nem com ninguém, e é difícil rolar, porque por que pagar uma quantia ao Flamengo se você pode esperar mais alguns meses, né? Agora, a questão é qual a estratégia do atleta. Se ele se compromete com o Palmeiras ou se ele fica esperando, né? Porque também a gente não sabe qual é a postura do Palmeiras. O Palmeiras pode falar assim: olha, está aqui o pré-contrato. Quer assinar? Ah, não, quero esperar. Então, eu vou retirar. Ou assino agora,
Né? Eu, se eu sou o Palmeiras, também não esperaria. Ou a gente se compromete agora com cláusulas que protejam o clube caso ele seja suspenso, né? A suspensão volte, ele está jogando com efeito suspensivo, ou então nada. Mas eu não sei se é isso que o Palmeiras vai fazer. Agora, o Palmeiras foi esperto. Ao citar o nome do Dudu, o Palmeiras foi esperto, porque ele tenta se livrar de um jogador que claramente está meio com o fio queimado. Não com a torcida do Palmeiras, mas com a diretoria. Só lembrar o que disse a presidente do clube, repito, como eu já falei inúmeras vezes, na minha visão, corretamente, quando ele fez o movimento tipo Cruzeiro, ela falou: alguma coisa que aí vai, não tem problema. E o Flamengo está tratando o Gabriel de forma muito parecida, que eu também concordo. Só não concordei de oferecerem aumento de 50%, tudo mais. Vestiu a camisa do Corinthians, mandou beijo para o técnico adversário na final da Copa do Brasil, flertou com a torcida do Corinthians, fez um monte de bobagem. Cara, beleza, você já foi muito importante aqui, mas não dá para tolerar isso aí. Negócio do doping, essa suspensão absurda que ele foi arrumar, eu acho que o clube está certo também. Nisso aí, eu acho que na linha do que o Haroldo costuma falar, né, essa coisa de ídolos, né? O cara, para ser um ídolo intocável, gente, ele não pode fazer nada disso. Não pode fazer essas coisas. E ele fez. Então, ele meio que queimou o filme dele. Mas a tendência é, pelo jeito, ele continuar no clube mesmo, jogando pelo Flamengo. E se vai jogar bem ou não, aí só Deus sabe, né? Há 20 meses que ele não consegue jogar bem, né? Eu acho que ele vai meio que se arrastar até o final do ano. E aí começa uma vida nova lá no Palmeiras em 2025. Salvo o surgimento de um outro candidato, outro personagem nessa novelinha que está rolando. Pois é, e o Palmeiras tem a notícia que chega, né, que já entregou uma proposta de pré-contrato para o Gabigol, tá lá, ó, fica aí, cuida desse negócio, se você quiser, você assina, e tudo bem, vamos ficar aqui aguardando, essa é a posição do Palmeiras. E o Palmeiras, com relação ao Dudu, né, Arnaldo, ele só não está falando com todas as letras, né, não é mais... Quer dizer, a Leila até já falou com todas as letras, falou, quero que ele vá, já que ele queria ir. Mas o tratamento, o que de dentro. A torcida não, a torcida gosta do Dudu, fica com pena do Dudu. Mas dentro do Palmeiras, ninguém tá nem aí pro Dudu. Se aparecer um negócio aí, vai. Né? Estão tratando o cara com a maior frieza possível, né? E na verdade, nessa situação que poderia ser uma oportunidade, o Palmeiras não cogitou envolver um outro jogador, como o Rony, que é um jogador que poderia atrair o Flamengo, convocado pelo Tite para a seleção brasileira, lembremos, né? E não. O Palmeiras colocou... A partir do momento daquela entrevista da Leila, o ciclo dele acabou. O ciclo dele acho acabou, que né? foi textualmente o que ela falou, né? E parece que o que ela falou parece que acabou mesmo. E o Abel, que é o técnico, ele nunca falou nesses termos, mas as atitudes do Abel em relação ao Dudu na volta dele, é claro que ele vem de uma lesão complexa, mas a minha impressão, e contra o Bahia ficou mais evidente, né? O Palmeiras ganhava o jogo de 2-0, sei lá, numa última troca, colocar o Dudu, estádio cheio, né? Não, ele colocou o Dudu na parte final do jogo com o Grêmio, lá em Caxias e tal. E o Dudu teve que ir lá completar o treinamento com os reservas, os não utilizados, aquele treinamentozinho para o cara não perder o dia, né? Sabe aquela coisa que normalmente é feito pelos jovens que não têm chance de atuar. A minha impressão, acompanhando como foi a última renovação do Dudu, que já foi uma renovação complexa, porque ele estava em alta, um empresário quis um contrato muito longo, o Palmeiras cedeu um pouco, mas fez esse contrato atual que tem esse gatilho no último ano, que é um gatilho complexo para qualquer clube que contrate o Dudu, né? Que pense em contratar, porque ele não, para ele abrir mão de um ano a mais com performance, ele vai pedir provavelmente um contrato longo para qualquer time que ele for. Então, e aí teve a lesão, depois do contrato renovado. A minha impressão é que o jogador, já passando dos 30, uma lesão séria de cruzado, e com essa situação colocada na negociação com o Cruzeiro, a Leila e o Abel estão mais, e o Anderson Barros, cara, qualquer oportunidade a gente vai liberar o jogador, vai fazer negócio.